Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades e sofrimentos. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então a luz romperá sobre a manhã, e a sua cura surgirá rapidamente. Eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Bendito o homem que confia no Senhor, pois será como a árvore plantada junto às águas, não temerá quando vier o calor e continuará dando frutos. Eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda carne. Há algo difícil demais para mim? Trarei saúde e cura e revelarei abundância de paz e verdade. Eu apacentarei o meu povo, buscarei o perdido, curarei o ferido e fortalecerei o enfermo. Restituirei os anos que foram consumidos. Para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando, pregando o Evangelho e curando todo tipo de doença. Trouxeram a ele todos os enfermos, e ele os curou. Um leproso aproximou-se e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus respondeu: Quero, seja limpo. E imediatamente o homem foi curado. Trouxeram muitos enfermos, e ele curou a todos. Segundo a sua fé, assim será feito. Grandes multidões vinham a ele como cegos, mudos, coxos e enfermos, e ele os curava. E todos que tocavam Jesus eram curados. Tenham fé em Deus, tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será. A palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua esposa e suas servas, e elas voltaram a gerar filhos. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês, e nenhuma praga virá sobre vocês para destruí-los. Moisés disse ao povo: Não temam, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, que hoje Ele realizará por vocês, porque os egípcios que vocês veem hoje nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês e vocês ficarão em paz. Eu sou o Senhor que te cura. Vocês servirão ao Senhor, seu Deus, e Ele abençoará o seu pão e a sua água. E tirarei do meio de vocês toda a enfermidade. Não haverá quem aborte, nem quem seja estéril na sua terra. Completarei o número dos seus dias. Vocês serão abençoados acima de todos os povos. Não haverá homem nem mulher estéril entre vocês, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade e não permitirá que nenhuma das doenças do Egito venha sobre vocês. Para que os seus dias sejam multiplicados, assim como os dias dos seus filhos na terra que o Senhor jurou dar aos seus pais, como os dias do céu sobre a terra, assim como são os seus dias, assim será a sua força. Agora o Senhor, meu Deus, me deu descanso por todos os lados, não há adversário nem mal algum. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a seu povo Israel, conforme tudo que prometeu, nenhuma de todas as suas boas promessas falhou. Deus é grandioso e diz: livra-o de descer a cova, pois encontrei resgate para ele. Sua carne se tornará mais vigorosa do que o de uma criança, e ele voltará aos dias da sua juventude. O Senhor abençoou mais o final da vida de Jó do que o seu início. Depois disso,
Jó viveu muitos anos, viu seus filhos e os filhos dos seus filhos por várias gerações e morreu velho e cheio de dias. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera. Mas tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória é aquele que exalta a minha cabeça. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes, guia-me para junto das águas tranquilas e restaura minha alma. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia e me cerca com cânticos de livramento. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. O Senhor sustenta e restaura aqueles que estão enfermos. Clame a mim no dia da sua angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Lance sobre o Senhor o seu fardo, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu me livraste da morte, e impediste que meus pés caíssem, para que eu andasse na tua presença, na luz da vida. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá, porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te acontecerá. Ele clamará a mim e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, darei a ele longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. O justo florescerá como a palmeira, mesmo na velhice dará frutos, permanecerá viçoso e frutífero. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. Ele resgata a sua vida da destruição e coroa com amor e misericórdia. Ele satisfaz a sua vida com coisas boas, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Ele os tirou com prata e ouro, e não havia entre as suas tribos um só enfermo. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou, enviou a sua palavra e os curou. Não morrerei, mas viverei, e proclamarei as tuas obras, Senhor. Aquele que guarda, Israel não dorme e nem cochila. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita. Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Filho meu, atenta para as minhas palavras, guarda-as no teu coração, porque são vida para quem as encontra e saúde para o teu corpo todo. O coração alegre é como o remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A morte e a vida estão no poder da língua. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não temas, porque eu estou com você. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu serei o seu Deus por toda a sua vida, eu o fiz e cuidarei de você, sustentarei e o salvarei.
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem chamado Enéas, que estava paralítico, havia 8 anos. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. E imediatamente ele se levantou. Em Listra estava sentado um homem sem força nos pés, aleijado desde o nascimento, que nunca havia andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te sobre os teus pés. E ele saltou e começou a andar. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a descendência, não somente para os que são da lei, mas também para os que são da fé de Abraão, que é pai de todos nós, como está escrito: Eu te constituí pai de muitas nações, diante daquele em quem creu, Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de quase 100 anos, nem para a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. E se vocês são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para socorro em ocasião oportuna. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois fiel é aquele que prometeu. O próprio Deus disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas, vocês foram curados. Se você crê e recebe essa palavra, digite amém nos comentários abaixo.
E eu ainda te convido a compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que precisa dessa palavra e dessa oração. Eu já te agradeço pelo apoio e que você seja ainda mais abençoado por ser um canal de bênção. Juntos podemos alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho.